Olá pessoal, vamos lá para a nossa última parte da aula de hoje. Duas questões bastante difíceis. Creio eu que o examinador aqui nessa prova ele estava com o coração bastante peludo, ele estava com raiva da vida e ele fez duas questões bastante difíceis. Mas se cair alguma questão parecida com essa aqui, para você não será difícil, você saberá responder. Vamos lá. João e José foram denunciados pela prática da conduta descrita no artigo 316 do Código Penal, concussão. Durante a instrução, percebeu-se que os fatos narrados na denúncia não correspondiam àquilo que efetivamente teria ocorrido, razão pela qual, ao cabo da instrução criminal e após a respectiva apresentação de memoriais pelas partes, apurou-se que a conduta típica adequada seria aquela descrita no artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. O magistrado, então, fez remessa dos autos ao Ministério Público para fins de aditamento da denúncia, com a nova capitulação dos fatos. Nesse sentido, atento ao caso narrado e considerando apenas as informações contidas no texto, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Você sabe, o examinador colocou o artigo de lei, vá ler. Leia o artigo de lei e tudo que há a respeito dele, porque talvez você consiga descobrir alguma coisa, alguma súmula, algum outro artigo que faça referência. Eu vou ler os dois artigos para você ver como são bem parecidos. Concussão, artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Corrupção passiva, 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Muito bem. O juiz recebeu a denúncia por concussão, porém, durante a instrução, percebe que não houve concussão, mas sim corrupção passiva. O magistrado, ele, apesar dele ter visto que houve um erro não. Na verdade, inicialmente, tudo indicava que era concussão. Só depois da instrução, depois de ouvir as testemunhas, depois do interrogatório dos réus, é que tudo indica que não houve, na verdade, concussão, mas sim corrupção passiva. O examinador quer saber o que é que nós podemos fazer nessa situação. Vou dar um exemplo. Imaginem vocês que o réu tenha sido denunciado pelo crime de furto. O furto é a subtração de coisa alheia, móvel, sem violência ou grave ameaça. Muito bem. Então foi registrado o boletim de ocorrência pelo crime de furto. O promotor de justiça denuncia por furto. Quando chega na instrução, a vítima diz o seguinte, olha, então eu estava andando, aí de repente chegou fulano de tal e disse, passa para cá o seu celular, senão eu te mato. Ele ameaçou o senhor? Ameaçou. Ele bateu no senhor? Não me bateu, não fez nada. Ele só disse que ia me matar, mas eu nem fiquei com medo. Mas mesmo assim, a vítima não precisa ficar com medo. Isso já é um crime de roubo. Agora, o réu se defendeu o processo inteiro da prática do crime de furto. Então o juiz, ao final, ele não pode sentenciar pelo crime de roubo, mesmo que esteja comprovado nos autos, na instrução. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que encaminhar para o promotor de justiça, para que o promotor de justiça faça um aditamento na denúncia, dizendo que a subtração se deu mediante grave ameaça. Ou seja, o crime agora é de roubo. Abre-se prazo para que o réu oferte defesa em relação à ameaça, ele pode dizer que não ameaçou, ele pode apresentar testemunhas que comprovem que ele não ameaçou. Só depois é que o juiz poderá sentenciar. Por quê? O sistema adotado no Brasil, você já sabe, é o sistema acusatório. Então tem um órgão que acusa, tem um órgão que defende, tem um órgão que julga e tem um órgão que investiga. O juiz, ele não pode acusar. Se o promotor de justiça não atribuiu grave ameaça ao réu, o juiz não pode atribuí-lo sem que haja um pedido nesse sentido do Ministério Público. Pessoal, este instituto tem um nome, mutatio libelli. Aqui que está a dificuldade. O legislador, ele vem perguntar para você, o examinador vai perguntar, você vai ver aqui, se o instituto é do mutatio libelli ou do emendatio libelli. Esses dois institutos estão, respectivamente, nos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. Um se chama emendatio libelli, o outro se chama mutatio libelli.
Para não confundir, eu vou falar primeiro do emendácio libelli. Emendácio libelli, artigo 383. Vai dizer o seguinte: o promotor de justiça, ele oferta a denúncia, ele descreve a denúncia de um crime de furto. Só que lá embaixo, ao invés dele escrever artigo 155, que é o de furto, ele escreve 157. Ou seja, ele chama urubu de meu louro. Ele só deu um nome diferente. Ao invés de ele chamar furto de furto, ele chama furto de roubo. Mas ele descreve os fatos como sendo furto. Nessa situação do artigo 383, nós temos o emendácio libelli. Emendácio libelli. O juiz, ele pode mudar. Ele viu que tudo era furto. A instrução é furto. Só que o promotor se equivocou. Ele usou o modelão do Word, e ao invés de alterar 155 para 157 para 155, ele deixou 157 lá. Tá certo? Então, o que o juiz faz? É como se ele fizesse uma emenda, um remendinho. Ele consertasse. Emendácio libelli. Mutácio libelli, não. Na mutácio, como o próprio nome já diz, a acusação tem que mudar. Libelli é sinônimo de acusação. Não adianta uma simples emenda. Tem que haver uma mudança. Tem que trocar. Tem que ser feita outra. Então, o Instituto da Mutácio Libelli é um instituto mais amplo, mais sério. Ele é regulado, inclusive, em mais artigos. Para você memorizar uma técnica de memorização, vá pela ordem alfabética. Artigo 383, emendácio. O E vem antes do M. 384, mutácio libelli. Artigo 384, o M vem depois do E. O 384 vem depois do 383. Muito bem. Vamos lá para uma possível resposta para essas questões. Estamos diante da hipótese de mutácio libelli ou emendácio libelli. Qual dispositivo legal deve ser aplicado? A situação narrada corresponde ao Instituto da Mutácio libelli, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, que estabelece que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia. Artigo B. Por que o próprio juiz na sentença não poderia dar nova capitulação e, com base nela, condenar os réus? O juiz não poderia, na sentença, dar nova capitulação e, com base nela, condenar os réus, pois o Brasil adota o sistema acusatório, por meio do qual há um órgão que acusa, outro que defende e outro que julga. Assim, caso o juiz condenasse os acusados sem que a denúncia fosse aditada, estaria fazendo o papel de acusador, posto que os fatos pelos quais iria condenar os réus não estarem descritos na denúncia. Por fim, estariam também sendo violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os réus não tiveram a possibilidade de se defender ou sequer se manifestar sobre os novos fatos, uma vez que se defenderam somente dos fatos até então narrados na denúncia. Por último, é possível que o Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação, ao analisar recurso da apelação, proceda a mutácio libelli? Resposta: não é possível que o Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação, proceda a mutácio libelli, pois, nos termos da súmula 453 do STF, não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Volta aqui para mim. Súmula 453 do STF. Os bons códigos, com certeza você tem um para fazer a prova, ele traz essa súmula abaixo do artigo 384. Então, a súmula 453 do STF, mesmo se você não soubesse, se você tiver esse hábito de ler o artigo e ler todos os comentários que estão abaixo e todas as súmulas, você descobriria a resposta para essa questão. Muito bem. Última questão da nossa aula de hoje. Outra questão que eu entendo difícil, mas para você não será. João foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 299, caput e parágrafo único do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida em 30 de outubro de 2000 e o processo teve seu curso normal.
A sentença penal, publicada em 29 de setembro de 2005, condenou o réu a pena de 1 ano, 11 meses, 10 dias de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de 16 dias multa. E resignada, somente a defesa interpôs apelação. Todavia, o egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo, ao argumento de que não haveria que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, haja visto o fato de que o réu era reincidente, circunstância devidamente comprovada mediante certidão cartorária juntada aos autos. Nesse sentido, considerando apenas os dados narrados no enunciado, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Nós estamos diante de uma situação de prescrição. Então, lembre-se que você vai pressupor que tudo que está narrado é verdade. Aqui fala que o réu era reincidente, está comprovado isso nos autos. O réu é reincidente, pronto e acabou. Porém, a questão que quer se saber é, a reincidência, nesse caso, vai fazer com que haja um aumento do prazo prescricional? E a resposta é não. Por quê? Porque olha o que está acontecendo. Aqui está a dificuldade da questão. Temos dois tipos de prescrição. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva. O Estado, ele quer punir o cidadão que praticou um crime. Ele tem um prazo para fazer isso. E quando que ele consegue punir? Quando ele efetivamente consegue impor uma pena contra o réu. E o Estado, insisto, ele tem um prazo. Então ele tem um prazo para investigar, ele tem um prazo para ofertar a denúncia, tem um prazo para que haja toda a instrução criminal e aí o juiz sentencia. Sentenciou, tem que transitar em julgado essa sentença dentro de um prazo. Transitou em julgado, muito bem, então o Estado conseguiu aplicar a punição. Há uma pena contra o réu, pesando contra o réu. Prescrição da pretensão executória. Agora, o Estado já conseguiu aplicar a pena, apresentar a punição contra o cidadão. Agora, o Estado tem um prazo, um outro prazo, começa para ele executar a pena que ele já impôs. Prescrição da pretensão executória. Dois tipos de prescrições. Muito bem. A reincidência, meu caro aluno, só tem relevância, só aumenta o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória. A reincidência não tem valor para a prescrição da pretensão punitiva. E aqui na situação, a sentença ainda não havia transitado em julgado. Só há o trânsito em julgado quando transita para a acusação e para a defesa. E no caso trazido aqui pelo examinador, havia transitado em julgado somente para a acusação. Então vamos ver possível resposta a essa indagação aqui. Está extinta a punibilidade do réu pela prescrição? Em caso positivo, indique a espécie. Em caso negativo, indique o motivo. A punibilidade do réu está prescrita nos termos do artigo 110, parágrafo 1º, que estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Eu só transcrevi o artigo. Continuando. Há, portanto, prescrição da pretensão punitiva. No caso apresentado, a denúncia foi recebida no dia 30 de outubro de 2000 e a sentença aplicada no dia 29 de julho de 2005. Não houve, portanto, nenhum outro marco interruptivo entre esses dois. Assim, como a pena imposta foi inferior a 2 anos, nos termos do artigo 109, inciso 5, prescreve em 4 anos. B. O disposto no artigo 110 caput do caput é aplicável ao caso narrado? Resposta. O artigo 110 caput não se aplica ao caso narrado, posto que referida a regra vale somente para a sentença transitada em julgado para acusação e defesa. No caso de sentença com trânsito em julgado, somente para acusação, aplica-se a regra do parágrafo 1º do mesmo artigo.
Além disso, a súmula 220 do STJ estabelece que a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Volta aqui para mim, essa súmula aqui também você vai encontrar se você estiver lendo o artigo 110, você vai tropeçar nessa súmula. São várias súmulas que são mencionadas no artigo 110, na parte da prescrição. Você, examinando cada uma das súmulas na hora da prova, você iria tropeçar nessa súmula aqui e você conseguiria resolver a questão. Questão difícil, nível ninja, que você já estará, se é que ainda não chegou, tá certo? Pessoal, hoje nós vimos muitos institutos. Quer ver? Só para você ter uma ideia, olha os institutos que nós vimos na aula de hoje. Ó. Lei 8.137, falsidade ideológica, princípio da consunção ou da absorção, tráfico na modalidade de transportar, erro de tipo no artigo 20, participação em suicídio, estelionato, escusa absolutória do artigo 181, vimos a súmula vinculante 24, vimos emendatio libelli, mutatio libelli, sistema acusatório, súmula 453 do STF, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória e a súmula 220 do STJ. Muita coisa. Espero que você esteja aprendendo, que você esteja aproveitando e que você esteja se sentindo cada vez mais preparado para o seu objetivo. Pessoal, eu fico por aqui. Bons estudos, fique com Deus e até a nossa próxima aula.